Fala aí galera, meu nome é Thiago Santos e eu e o Sejures viemos aqui te dar uma dica a respeito do princípio da indisponibilidade, mas a indisponibilidade que diz respeito ao Ministério Público. Bom, preste atenção, a ação penal pública ela tem como titular o Ministério Público e vigoram alguns princípios em relação à ação penal pública. E um desses princípios é justamente o princípio da indisponibilidade, que está lá no artigo 42 do CPP, está aí no nosso slide para você poder acompanhar, que diz assim, olha, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Ou seja, uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público ele deve prosseguir até o final. Ah, professor, entendi. Então significa dizer que, uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público deve a todo custo requerer a condenação do acusado. A resposta é não. O que eu disse é que o Ministério Público não pode abrir mão da ação penal, o que não significa dizer que ele deve a todo custo procurar a condenação. Aliás, é possível ao Ministério Público, ao final da ação penal, requerer a absolvição do acusado, caso ele verifique, durante a instrução processual, que o acusado é, na verdade, um inocente. Apenas para deixar consignado que esse princípio da indisponibilidade da ação penal, ele não se aplica à ação penal privada. Na ação penal privada, o particular ele pode sim abrir mão da queixa-crime ofertada, coisa que não acontece quando se trata de ação penal pública. No caso dos recursos, também vigora o princípio da indisponibilidade. Está lá no artigo 576 do CPP e eu coloquei aqui para a gente também. Ó. Diz assim, o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Ou seja, tanto na ação penal como na interposição dos recursos, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Tranquilo? Só para relembrar aqui, ó, a ação penal ela pode ser pública ou privada. E a ação penal pública se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. E a ação penal pública condicionada vai ser condicionada a representação ou a requisição do ministro da Justiça, enquanto que a ação penal privada pode ser uma ação penal privada exclusiva, personalíssima ou ação penal privada subsidiária da pública. Beleza, galera? Não esquece da dica. Uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir. Uma vez interposto o recurso, o Ministério Público também não pode dele desistir. Ou seja, princípio da indisponibilidade. Até a nossa próxima dica e um forte abraço.